Como investir em energia renovável de forma simples e barata. Hoje eu vou trazer duas opções para você investir e receber dividendos todos os meses direto na sua conta livre de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Eu quero falar sobre o Snell 11, que é um fundo de investimento imobiliário, e sobre o COPN 11, que é um FIP-IE, um fundo de investimento em participações em infraestrutura. Os dois têm algo em comum. Eles investem em energia, um setor essencial. Todo mundo tem que pagar a conta de luz. Se você ficar 1, 2, 3 meses fora de casa, quando você chegar vai ter um acumulado de boletos para você pagar. Mas nesse vídeo você vai ver o quanto você precisa investir para que esses fundos paguem essa conta por você. O primeiro fundo é o Snell 11, o Suno Energia Limpa, que tem o objetivo de investir em desenvolvimento de projetos voltados à geração de energia limpa. Esse fundo, ele não é um fundo especificamente de energia solar, tá? Não é que o portfólio dele vai estar sempre cheio de usina solar. Ele tem, como o próprio nome já diz, o objetivo de investir em energia limpa. Atualmente, o portfólio dele é composto por UFVs, né, que são as usinas fotovoltaicas, mas nada impede o fundo de começar a investir, por exemplo, em energia eólica. Eles trabalham também com geração distribuída. Como assim? Quer dizer que o cliente deles são aquelas pequenas empresas. Então pode ser uma farmácia, pode ser um consultório odontológico, um condomínio de casas, né, um condomínio residencial. Geralmente são pequenas empresas. Esse fundo é gerido pela Suno. Eles cobram uma taxa de administração de 0,12% ao ano e uma de gestão de 1,08%, ou seja, a gente pode contabilizar aqui, então, 1,20% é a taxa de administração do Snell 11. Mas eles também cobram taxa de performance, que é 20% sobre o que exceder o benchmark, que é o IPCA, mais 7% ao ano. E como é que está o portfólio do Snell? Atualmente, a gente tem aqui no portfólio 14 usinas, sendo que a Sanremo é contabilizada como duas, né? Sanremo 1 e Sanremo 2. E também tem a Petrolina, que é o equivalente a 4, né? São como clusters, é como se fosse um condomínio ali, tem várias usinas, uma usina separada em 4. Eles também têm um CRI, o CRI Portfólio Solar, que representa 32,5%. À medida que o fundo for crescendo, né, eles vão diluindo a participação desse CRI. Das usinas, a maior delas é a Carmo RBE, que representa 16,6% do fundo. As outras já estão bem mais o fundo é bem diversificado em si. A outra maior participação é de 11,5%. Sobre a capacidade instalada, a gente pode ver aqui que as usinas do Snell, elas não são todas de grande porte, tá? Tem aqui uma de grande porte, é a Liberdade, 7 megawatts pico, a Mundo Melhor, São Bento Abade, que elas estão sendo, por exemplo, a Mundo Melhor, se não me engano, foi conectada recentemente. Tem muita usina aqui que o fundo comprou pronta. O Snell surgiu como um fundo de desenvolvimento, mas depois a gestão optou por uma estratégia de comprar usinas prontas. Isso agregou bastante valor ao fundo. Eu, como cotista, fiquei bem contente com essa decisão. Então a gente tem usinas de grande porte, né, como essas de 7, tem de médio porte aqui 5%, 5,33 megawatts pico, 4,62, e tem umas menores também. Aqui, por exemplo, a Malbec, que tem 0,76 megawatts pico, 0,11, 0,6, 1,40. Eles têm dois tipos de contrato, que são take or pay, que é quando o inquilino simplesmente paga o que tem que pagar, e a compensada é aquilo que o inquilino consome, né? Então ele paga o equivalente ao que ele consumiu. Em relação a inquilinos, o fundo tem bastante inquilino, olha só. É bem diversificadinho e esses contratos, eles são bem longos. As distribuidoras também, o fundo, como ele é bem diversificado geograficamente, então ele tem várias distribuidoras, olha só, tem 6 estados onde o fundo tem usinas. Aqui a gente pode ver algumas fotos delas. Aqui são as usinas, se não me engano, da segunda emissão que o fundo fez. E quanto você paga para ser sócio do Snell 11? Atualmente, o Snell está sendo negociado a R$ 8,61
Esse ano ele já chegou a uma mínima de 7,52 e uma máxima de 8,61 e está com um yield anualizado de 13,94% ao ano. A gente pode ver aqui que a cota ela já subiu bastante. Num período de um ano, ela teve uma valorização de 12%, pouco mais de 12%. Desde o início do Snell, ele não é muito antigo, mas ele já se valorizou 35%. Em relação ao número de cotistas, são 37.520 investidores. O valor justo dele é R$ 8,62, então ele está sendo negociado exatamente no seu valor justo, né? A liquidez média diária dele é muito interessante, 1,3 milhão de reais, e ele já tem participação no IFIX. O último rendimento distribuído foi de 10 centavos, o próximo também será no valor de 10 centavos, e o fundo vem pagando todo mês certinho. Agora, o COPN11. Antes de qualquer coisa, é importante saber que ele é um FIPE-IE. O que significa isso na prática? Ele é para investidor qualificado, ou seja, tem mais de 1 milhão investido ou possui alguma certificação que comprove o seu conhecimento sobre investimentos. É um termo que você assina lá na sua corretora, mas depende muito de corretora. Algumas vão atestar mesmo se você realmente é e outras não. Então, vai muito de cada uma. Mas eu acredito que logo, logo isso vai mudar, porque a CVM abriu uma consulta pública para abrir esses investimentos para o público geral. Ele é o Copérnico FIPE, ele é gerido pela Safra Asset. O objetivo desse fundo é proporcionar rendimentos constantes aos seus cotistas através de investimentos em sociedades que desenvolvam projetos de infraestrutura relacionados ao setor de energia elétrica de matriz solar. Esse aqui, diferente do Snell, ele realmente investe em energia solar. Então, ele só vai ter no seu portfólio o FV, né, usina fotovoltaica. E uma característica do FIPE é que ele tem uma participação ali em uma empresa, no caso, a empresa que desenvolve essas usinas, e eles têm voto mesmo, sabe? Tem uma participação grande e eles se envolvem ali na governança da empresa. Esse fundo surgiu lá em 2024, em julho de 2024, bastante novinho aí. O patrimônio líquido dele é 249,9, quase 250 milhões. Ele conta com 3.366 cotistas. Como eu falei, ele tem esse impedimento que ele não é para investidor geral ainda, né? Mas provavelmente vai ser liberado sim. A taxa de administração é de 1,10% e não cobra taxa de performance. Como é que está o portfólio, né, a carteira desse fundo? Atualmente são 5 usinas, é um número legal, um número ok, mas para ser considerado mais diversificado, poderia ter um número maior de usinas. Elas estão todas em Minas Gerais, isso é um problema. O maior problema aqui dessa concentração geográfica é, por exemplo, uma taxação regional. Porque se o governo de Minas resolve que as usinas solares têm que pagar um imposto a mais, ou sabe, aumentar o imposto, né, nesse segmento, aí isso vai com certeza prejudicar o fundo. Então, ele não tem diversificação geográfica. Em relação à capacidade instalada, as usinas elas são praticamente todas de grande porte. A gente pode ver aqui 7,1 megawatts pico, 7,1, 6,9, 6,9 e só tem uma aqui que é menorzinha. Então, ela é de médio porte, né, digamos assim, que é a Áurea Iguatama. Em relação a inquilinos, eu não encontrei nada aqui sobre inquilinos, mas eu encontrei um trechinho que fala que a Lemon, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, encontrei. Desconto acordado com o cliente nas usinas com parceria com a Lemon. Eles só citam aqui a Lemon, mas eu não sei se é a única inquilina do fundo, se tem outros, porque realmente aqui no relatório não cita. E esse é um detalhe, né? Porque como ele é um fundo para investidor qualificado, ele não tem realmente a necessidade de ficar soltando relatório, fato relevante, porque realmente não é obrigatório, como no fundo imobiliário, um fato relevante, por exemplo, é obrigatório. Relatório, não.
mas de praxe, né, como tem muito investidor geral, os gestores acabam trazendo para a gente essas informações. Quanto custa investir nesse fundo? Aqui a gente tem um problema porque a gente não acha muita informação sobre ele nos sites. No Status Invest, que é o que eu uso, por exemplo, eu não encontrei, mas no Investidor 10 a gente pode ver que a cotação dele atualmente é de R$ 59,60. Em relação à liquidez, é bem mais baixa, né? 463 mil, e a gente pode ver que houve uma grande desvalorização na cota aí no período de um ano. Sobre os rendimentos, em janeiro eles distribuíram um resultado acumulado, então fizeram a distribuição de R$ 2,50 por cada cota. Depois eles começaram a linearizar os rendimentos em 90 centavos e o último distribuído foi de 90 centavos também por cota. E agora, uma simulação de quanto você pode receber desses fundos. Eu criei uma planilha aqui, eu já considerei o preço da cota, o último valor foi de R$ 8,61 para o Snell e R$ 59,60 para o COPN. O Snell pagou o último rendimento no valor de 10 centavos e o COPN de 90, como eu já mostrei. Então, se você tiver uma cota de cada um, você vai ter um investimento total de R$ 68,21 e você vai receber R$ 1. Aqui é bem simples, você só tem que definir o quanto você quer e aí você vai fazer esse cálculo de quantas cotas você precisa comprar, né? O quanto você precisa investir. Então imagina que, por exemplo, uma conta que você quer que esses fundos paguem, que os rendimentos dele paguem para você. Mas você quer investir somente em um deles. Então vamos supor que você só quer investir no Snell para ganhar R$ 100 por mês. Então você precisa investir, por exemplo, vamos ver, 100 cotas. Não, você só vai ganhar R$ 10. Então você tem que ir acumulando, vamos ver com 1.000. Com 1.000 cotas. E, claro, se o fundo mantiver esses valores, tanto da cota quanto de rendimento, você vai receber R$ 100 por mês se você investir 8.610 comprando 1.000 cotas do Snell. A gente pode fazer o mesmo aqui para o COPN. Se você quiser receber R$ 100 dele, você pode comprar. Vamos ver com 100 cotas, R$ 90. Então teria que ser um pouco mais. 110 cotas, R$ 99. Então seria 112 cotas. Com 112 cotas, você teria um valor investido de R$ 6.675,20 e receberia ao mês R$ 100,80, que seria o equivalente a 1,51% sobre o que você investiu. Agora, se você se interessa pelos dois e queria comprar os dois, investindo um total de R$ 15.285,20, você vai ganhar todos os meses R$ 200,80. Mas como eu falei, esses valores aqui são variáveis, principalmente o da cota. E você também não precisa investir tudo isso. Se você quiser menos, olha só, você pode investir 500 cotas, você poderia investir 4.305 no Snell, você poderia comprar 50 cotas também do COPN, investiria o total de 2.980 e teria 45 ao mês. O importante é seguir uma estratégia, ter disciplina e ir acumulando cota. Você pode comprar uma cota, é o mínimo. Vamos colocar aqui como se eu fosse investir R$ 1.000 em cada um. Com o Copérnico eu teria uma rentabilidade bem maior. Claro que não dá para investir 1.000 certinho, né? Seriam no caso 953,60. Porque se eu comprar mais uma cota, então vai passar de 1.000. E aí eu receberia R$ 14,40 ao mês, que seria o equivalente a 1,51%. É maior que a rentabilidade de investir R$ 1.000 também no Snell, né? No caso 998,76, comprando 116 cotas a 8,61 e recebendo ao mês 10 centavos por cota. No caso, seria um retorno total aqui financeiro de R$ 11,60, que é o equivalente a 1,16%. Então, o Snell, ele paga menos. Então, o Copérnico, ele tem essa vantagem que ele paga mais, porém, o Snell, ele tem a vantagem de que ele é aberto para investidor geral, ele é um fundo imobiliário, ele é base 10, então facilita o aporte, né? Se você tiver pouquinho dinheiro
para começar, ou se você já tiver feito o seu aporte, sobrou um dinheiro, ele pode ser usado ali como aquele FII de troco, né? Outra vantagem do Snell também é que ele é melhor diversificado, ele tem uma quantidade bem maior de usinas, ele tem uma diversificação geográfica maior, tem Goiás, tem Pernambuco, Ceará, tem Minas, enquanto o Copérnico ele só está presente em Minas Gerais, pelo menos por enquanto, né? Eu não sei quais são as projeções futuras aí do gestor para o fundo. E também tem a questão da informação, eu não obtive muita informação do relatório ali do Copérnico, do Copn, mas a do Snell a gente tem bem mais, tem muito gráfico mostrando a quantidade de inquilinos, OIM, mas como eu falei, como ele ainda é para investidor qualificado, esse é o tipo de informação que não é tão especificado lá, porque não é obrigatório mesmo, né? Mas e aí? Qual é o melhor para você? Deixa aí nos comentários se você é um investidor de algum desses ativos, se você acredita, gosta desse segmento. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não está inscrito, deixe o seu like e no mais é isso e a gente se vê no próximo vídeo.